Boa noite, agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes e declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de março de 2026. Coloque em votação a ata da sessão anterior, já de conhecimento de todos. Declaro aprovado por todos. Solicito para que o secretário faça a leitura da súmula do projeto de lei complementar número 1/2026 e 2/2026, como também o projeto de emenda à lei orgânica número 1/2026 do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar 01/2026. Súmula. Dispõe sobre a reforma da Previdência Social do servidor do município de Nova Prata de Iguaçu, consolidando a legislação previdenciária e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 02/2026. Súmula. Altera a Lei Complementar Municipal 1907, de 5 de fevereiro de 2025, incluindo o Departamento de Serviço de Inspeção Municipal na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura e da outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2026. Súmula. Altera a redação do artigo 84 da Lei Orgânica do município de Nova Prata de Iguaçu, que estabeleceu regras para o regime próprio de previdência social do município de Nova Prata de Iguaçu, de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019. Encaminho as presentes matérias para as comissões permanentes da Câmara Municipal, como também faço a distribuição em plenário. Solicito a leitura do projeto de lei número 2043/2026. Projeto de Lei número 2043 de 2026. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação imóvel e da outras providências. Elisete Cavazin, prefeita municipal de Nova Prata de Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse poder legislativo o seguinte: artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em doação o imóvel a seguir descrito, oriundo da subdivisão do lote rural 35J da gleba 96FB do patrimônio de Nova Prata do Iguaçu, de propriedade de José Lino da Silva e Zenita Francisca de Souza Silva, para fins de regularizar o prolongamento da Rua Santa Catarina. 1. Lote rural 35J1 da gleba 96FB, do núcleo de Francisco Beltrão, da colônia Missões do município de Nova Prata do Iguaçu, comarca de Salto do Lontra, com área de 882 metros quadrados e 38 decímetros quadrados, com os limites e confrontações descritos na matrícula 23123, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis da comarca de Salto do Lontra, Estado do Paraná, referente à via pública denominada Prolongamento da Rua Santa Catarina. Artigo 2º. O imóvel descrito acima será incorporado ao patrimônio público do município de Nova Prata de Iguaçu e o mesmo passará a fazer parte do prolongamento da Rua Santa Catarina. Artigo 3º.
Após a efetivação do registro da doação em nome do município, a área será incorporada ao patrimônio público municipal e terá a destinação de via pública, passando a integrar o sistema viário municipal, fazendo parte do prolongamento da Rua Santa Catarina. Artigo 4º. Todas as despesas decorrentes da escritura pública e registro correrão por conta exclusiva do município de Nova Prata do Iguaçu. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 9 dias do mês de março de 2026. Solicito a leitura do parecer número 12/2026. Parecer 12/2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local. Entende que a área objeto da presente proposição já é utilizada como via pública há mais de 2 décadas, sendo amplamente conhecida pela população local como prolongamento da Rua Santa Catarina. Trata-se, portanto, de situação consolidada no tempo, no qual o espaço vem desempenhando função pública, típica de logradouro integrante do sistema viário municipal, permitindo a circulação de veículos e pedestres e contribuindo para a organização urbanística da região. Desta forma, a presente iniciativa legislativa não cria nova via pública, mas apenas regulariza juridicamente uma situação consolidada há mais de 20 anos, garantindo segurança jurídica ao município e aos moradores da região. Além disso, a formalização da doação permitirá ao município promover futuramente melhorias urbanísticas e investimentos em infraestrutura e manutenção do sistema viário local, assegurando melhores condições de mobilidade e qualidade de vida à população. Este projeto de lei foi encaminhado para as comissões permanentes competentes para análise, onde os vereadores, que fazem parte dessas comissões, estudaram em reunião, concederam o parecer favorável ao projeto de lei 2043 de 2026, conforme as atas das comissões. Este é o parecer. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, 24 de março de 2026. Vereadores, membro das comissões. Coloque em votação o parecer da comissão. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 2046/2026. Rodem Azileiro. Com licença, presidente, cumprimentar os colegas vereadores, falar da importância desse projeto, né? Projeto que a gente vem cobrando da administração há um ano, mais de um ano, na verdade, né? Já na anterior a gente cobrou isso, até inclusive veio para a Câmara na gestão passada, mas com irregularidades. Então, dizer para vocês que essa rua, na verdade, foi uma invasão de um terreno particular, né? Lá antigamente, e um prefeito da época, né, com boa vontade, foi lá e fez o calçamento com recurso próprio do município e simplesmente o município se apropriou da rua na época. Então eu acho que mais do que nunca a gente tem que regularizar essas ruas, essas coisas. O que tem de errado, de irregular, temos que legalizar no município. E essa rua é uma rua que estava trazendo problemas para os moradores dela lá, né? Em subdivisões de lotes, escrituras de lotes, existia os lotes e não existia a rua. Então, a partir de hoje, desse projeto, da votação desse projeto, aquelas pessoas vão poder documentar os terrenos deles, fazer as escrituras, fazer os desmembramentos da forma que a lei diz, né? E também, eu acho que a atitude lá do morador, né, foi plausível, porque ele doou aí 8 mil e poucos metros de área de terra dele, que ele podia, de repente, estar plantando, né, da área rural dele lá. Ele desmembrou e passou para o município. Então, eu acho que, mais do que nunca, nós temos que
votar favorável, sim, à aprovação dessa lei. Mais algum vereador? Coloque em votação o projeto de lei número 2043/2026. Concluir, deixa eu fazer aqui então. Vai agora. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei número 2046/2026. Projeto de Lei 2046/2026, súmula. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem a garantia da União e da outras providências. Elisete Cavazin, prefeita municipal de Nova Prata de Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação deste Poder Legislativo o seguinte: Projeto de Lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal até o valor de R$25 milhões, no âmbito do financiamento à infraestrutura e o saneamento, FINISA, destinados a despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A autorização conferida pelo caput deste artigo restringe-se à contratação da operação de crédito, não implicando, por si só, autorização para a destinação ou utilização dos recursos dela provenientes. Parágrafo 2º. A utilização efetiva dos recursos oriundos da operação de crédito que trata este artigo, seja de forma global ou fracionada, fica condicionada à prévia aprovação pelo Poder Legislativo Municipal, mediante lei específica que indique, de forma detalhada, as obras, os serviços ou investimentos a serem realizados, os valores correspondentes a cada destinação e o cronograma previsto de execução, em observância à Lei Municipal 1814, de 6 de setembro de 2023. Artigo 2º. A operação de crédito que trata esta lei poderá ser contratada com ou sem garantia da União. Parágrafo 1º. Caso a operação de crédito que trata esta lei seja contratada com garantia da União, fica o Poder Executivo autorizado a vincular como contragarantia a garantia da União. A operação de crédito que trata esta lei em caráter irrevogável e irretratável, a modo prossolvendo as receitas discriminadas no parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Parágrafo 2º. Caso a operação de crédito que trata esta lei seja contratada sem garantia da União, para a garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular, em garantia da operação de crédito que trata esta lei,
em caráter irrevogável e irretratável, a modo prossolvendo, as receitas a que se referem o artigo 159, inciso 1º, alíneas B, D, E e F da Constituição Federal, nos termos da ressalva apresentada pelo artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, bem como outras garantias admitidas em direito. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito, ora autorizada. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Prata Iguaçu, Paraná, 17 de março de 2026. Elisete Cavazin, Prefeita Municipal. Solicito a leitura do parecer número 13/2026. Parecer 13/2026. Parecer este feito pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local. Após analisarmos o projeto de lei 2046/2026, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem a garantia da União, destinada ao financiamento de investimento de interesse público, observando rigorosamente os limites e requisitos estabelecidos pela legislação fiscal e financeira vigente. O presente projeto de lei observa integralmente os princípios da responsabilidade na gestão fiscal, da legalidade, da transparência e do planejamento orçamentário, garantindo que a eventual contratação da operação de crédito ocorra dentro dos parâmetros de equilíbrio fiscal e sustentabilidade financeira do município. Assim, as comissões estudaram, em reunião deste no dia 24 de março, concederam o parecer favorável à presente matéria. Este é o parecer, Câmara Municipal, Nova Prata Iguaçu, 24 de março de 2026, vereadores das comissões. Coloque em votação o parecer das comissões. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 2046/2026. Coloque em votação o projeto de lei número 2046/2026. Declaro aprovado por todos.
Solicito a leitura do projeto de lei número 2047/2026. Projeto de Lei 2047/2026, súmula. Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária aos servidores públicos do município de Nova Prata do Iguaçu, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e da outras providências. Elisete Cavazin, prefeita municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte: Projeto de Lei, capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária aos servidores públicos municipais de Nova Prata do Iguaçu, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado no exercício de 2025. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se os servidores públicos municipais os ocupantes de cargos efetivos em comissão e os servidores estabilizados pertencentes ao quadro geral de pessoal do município de Nova Prata do Iguaçu, excluindo os integrantes do Magistério Público Municipal, que serão objeto de legislação específica. Parágrafo único. Não são alcançadas pela presente lei os servidores regidos pela Consolidação de Leis do Trabalho, CLT, salvo disposição em contrário em legislação específica ou instrumento coletivo de trabalho. Capítulo 2º da reposição inflacionária. Artigo 3º. Fica concedida reposição inflacionária aos servidores públicos municipais que trata o artigo 2º desta lei no percentual de 4,26%, correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado no exercício 2025, conforme apurado e divulgado pelo IBGE. Parágrafo 1º. A reposição que trata o caput desse artigo incidirá sobre os vencimentos, salários, proventos e demais parcelas remuneratórias da natureza permanente, fixadas em lei, percebidos pelos servidores públicos municipais. Parágrafo 2º. O percentual previsto no caput desse artigo reflete exclusivamente a reposição do poder aquisitivo dos servidores, não configurando aumento real de remuneração nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Não haverá incorporação automática ao subsídio ou vencimento de qualquer gratificação adicional ou vantagem que não seja expressamente prevista em lei como integrante da database de cálculo da reposição. Artigo 4º. Os efeitos financeiros decorrentes da reposição prevista nesta lei terão vigência a partir de 1º de março de 2026, assegurando o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas ao referido período, a serem quitadas em até 2 meses contados da publicação desta lei. Artigo 5º. A tabela de vencimentos, salários e subsídios dos cargos integrantes do quadro geral de pessoal do município ficam reajustados no percentual previsto no artigo 3º desta lei, com vigência a partir de 1º de março de 2026. Capítulo 3º. Das disposições orçamentárias e financeiras. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias designadas no orçamento municipal vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação orçamentária e financeira aplicável. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto para atender às despesas oriundas da presente lei, até o limite das disponibilidades orçamentárias e financeiras. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar e atualizar os anexos dos planos e leis orçamentárias vigentes, notadamente o Plano Plurianual, a LDO e a LOA, para contabilizá-los com efeitos financeiros desta lei. Capítulo 4º das disposições finais. Artigo 8º. Esta lei não se aplica aos servidores que já gozem de reposição ou reajuste salarial superior ao previsto no artigo 3º desta lei, decorrente de legislação específica ou sentença judicial transitado em julgado. Artigo 9º.
O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, mediante decreto, se necessário. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2026, revogando-se as disposições em contrário. Nova Prata do Iguaçu, 17 de março de 2026, Elisete Cavazin, Prefeita Municipal. Solicito a leitura do parecer número 14/2026. Parecer 14/2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em conjunto com a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. O presente projeto tem por objetivo dispor sobre a concessão de reposição inflacionária aos servidores públicos do município de Nova Prata do Iguaçu, com base no IPCA. O referido índice registrou variação acumulada no exercício 2025 de 4,26%. O IPCA é o indicador oficial da inflação do Brasil e é o mais adequado para mensurar a perda do poder aquisitivo dos servidores públicos. Estamos de acordo com a Lei Municipal 891, de 15 de dezembro de 2008, com a redação dada pela Lei Municipal 1941, de 16 de maio de 2025. Dessa forma, as comissões concedem parecer favorável, elaborada na ata da reunião do dia 24 de março de 2026. É o parecer Câmara Municipal de Vereadores, 24 de março de 2026, membro das comissões. Coloque em votação o parecer das comissões. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 2047/2026. Coloque em votação o projeto de lei número 2047. Quer falar? Não tinha visto. Desculpa, vereador Dene. Coloque em votação o projeto de lei número 2047/2026. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei número 2048/2026. Projeto de Lei 2048/2026, súmula. Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária a reajuste salarial dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Prata do Iguaçu, em conformidade com a medida provisória 1334, de 21 de janeiro de 2026, e com a Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, e da outras providências. Elisete Cavazin, Prefeita Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte: Projeto de Lei, capítulo 1, das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária e reajuste salarial dos profissionais do Magistério Público Municipal do município de Nova Prata do Iguaçu, em observância ao piso salarial nacional fixado pela Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, e ao percentual estabelecido pela Medida Provisória Federal 1.334, de 21 de janeiro de 2026. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se profissionais do Magistério Público Municipal aqueles constantes na Lei Municipal número 1122, de abril de 2012, sem prejuízo daqueles constantes na Lei Federal 15.326, de 6 de janeiro de 2026. Parágrafo único. Não são alcançados por esta lei os profissionais vinculados ao quadro geral de servidores municipais, cujo reajuste é disciplinado em legislação própria. Capítulo 2º do piso salarial do magistério e da reposição inflacionária. Artigo 3º. Fica concedida a reposição no percentual de 5,40%
ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público de Educação Básica, em conformidade com os critérios estabelecidos pela Medida Provisória Federal 1134, de 21 de janeiro de 2026. Parágrafo 1º. O percentual previsto no caput deste artigo foi apurado com base na metodologia estabelecida pela Medida Provisória Federal 1334/2026, que adota como critério a média aritmética do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, somado a 50% da média da variação percentual da receita relativa à contribuição dos Estados, Distrito Federal e municípios ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, referente ao exercício 2025. Parágrafo 2º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público de Educação Básica, após a reposição que trata o caput deste artigo, corresponderá ao valor fixado em ato normativo federal, conforme divulgado pelo Ministério da Educação. Parágrafo 3º. O percentual previsto no caput deste artigo será aplicado integralmente a todos os profissionais do magistério que percebam remuneração igual ao piso salarial da categoria, garantindo a nenhum professor remuneração inferior ao piso nacional. Artigo 4º. Fica assegurado que nenhum profissional do Magistério Público Municipal perceberá remuneração para uma jornada de 40 horas semanais inferior ao piso salarial profissional nacional estabelecido e atualizado dos termos desta lei e da legislação federal vigente. Capítulo 3º do reajuste salarial aos demais profissionais do magistério. Artigo 5º. Os profissionais do magistério municipal que percebam remuneração superior ao piso salarial profissional nacional da categoria farão jus à reposição inflacionária no percentual de 5,40%, composto da seguinte forma. Primeiro, reposição inflacionária equivalente ao IPCA, acumulado no exercício 2025, no percentual de 4,26%, conforme o artigo 210 da Lei Municipal 891/2008, com redação dada pela Lei Municipal 1941, de 16 de maio de 2025. Segundo, reajuste salarial adicional ao percentual de 1,14%, aplicado sobre o vencimento base já recomposto pelo IPCA, de que trata o inciso 1º. Parágrafo 1º. A soma dos percentuais previstos nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo totaliza o percentual de 5,40%, assegurando isonomia de reajuste entre todos os profissionais do magistério municipal. Parágrafo 2º. Para fins de apuração do percentual total, a composição prevista no inciso 1º e 2º deste artigo poderá ser aplicada de forma cumulativa ou combinada, desde que o resultado corresponda ao índice de 5,40% nos termos desta lei. Parágrafo 3º. O reajuste adicional previsto no inciso 2º deste artigo tem natureza salarial e íntegra a remuneração do servidor para todos os efeitos legais, incidindo sobre ele os benefícios adicionais, gratificações previstos no plano de carreiras do magistério municipal, salvo disposição expressa em contrário na legislação pertinente. Parágrafo 4º. Nenhum profissional do magistério poderá ter sua remuneração reduzida em virtude da aplicação dos percentuais previstos neste artigo. Artigo 6º. A reposição e o reajuste previstos nos artigos
3º e 5º desta lei incidirão sobre o vencimento base dos profissionais do magistério municipal, refletindo nas demais parcelas remuneratórias vinculadas ao vencimento por força de lei ou do plano de carreira do magistério municipal. Capítulo 4º da vigência e dos efeitos financeiros. Artigo 7º. A reposição e o reajuste previsto nesta lei produzirão efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2026, assegurando o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas ao referido período, a serem quitadas em até 2 meses contados da publicação desta lei. Artigo 8º. As tabelas de vencimento dos cargos integrantes do plano de carreira do Magistério Público Municipal ficarão reajustados nos percentuais previstos no artigo 3º e 5º desta lei, conforme a situação funcional de cada servidor, com vigência a partir de 1º de março de 2026. Capítulo 5º das disposições orçamentárias e financeiras. Artigo 9º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Lei Orçamentária Anual vigente, especialmente aquelas vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao Fundeb, suplementadas, se necessário. Parágrafo 1º. O município observará os percentuais mínimos de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino previsto na Constituição Federal e na Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto para atender às despesas decorrentes dessa lei até o limite das disponibilidades orçamentárias e financeiras. Artigo 10º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os instrumentos de planejamento orçamentário para contabilizá-los com efeitos desta lei. Capítulo 6º das disposições finais. Artigo 11º. Esta lei aplica-se a todos os profissionais do Magistério Público Municipal, ativos, inativos e pensionistas, observados os limites constitucionais e legais aplicáveis à concessão de benefícios a servidores inativos. Artigo 12º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, mediante decreto, se necessário. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2026, revogando-se as disposições em contrário. Nova Prata do Iguaçu, 17 de março de 2026, Elisete Cavazin, Prefeita Municipal. Solicito a leitura do parecer número 15/2026. Parecer 15/2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em conjunto com a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. A presente matéria descreve que vem para garantir a isonomia e a valorização de toda a categoria. O presente projeto de lei estende o percentual de 5,40% a todos os profissionais do magistério municipal, independentemente do nível remuneratório em que se encontrem. Para aqueles que percebam remuneração superior ao peso nacional, o índice é de 5,40%, será composto pela soma do IPCA, de 4,26%, como parcela de reposição inflacionária, mais um reajuste salarial de 1,14%, totalizando 5,40%, assegurando o tratamento equânime a toda a categoria. Desta forma, as comissões estudaram, em reunião desses no dia 24 de março deste ano, através da ata elaborada desta reunião, concederam parecer favorável à presente matéria. Este é o parecer. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, 24 de março de 2026, vereadores das comissões. Coloque em votação o parecer das comissões. Pode? Já arrumei.
Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 2048/2026. Vereador Adenilson Bianchini. Meu boa noite a todos, todos os presentes e quem está nos acompanhando em casa. Eu queria falar sobre essas duas leis que acabaram de passar aqui. Uma que vai passar ainda, né, agora vai para aprovação. Todos acredito que vão votar a favor. Só eu queria que a administração, como deu 5.4, que é em lei para o pessoal do magistério ali e tal, por que eles não igualaram, né, a todos os funcionários? Porque é um ponto, alguma coisa só a mais, não ia dar um impacto muito grande e todo mundo ia ficar igual, né, no caso. Eu estou falando como um funcionário público também, e isso aqui é só um reajuste, não é reajuste, é só a inflação, né, não teve reajuste nenhum. Então, assim, pensar para os próximos anos, dar um reajuste real para os funcionários públicos. Seria isso, presidente. Coloco em votação o projeto de lei número 2048/2026. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei do Legislativo número 3/2026. Projeto de Lei do Legislativo 03/2026, súmula. Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária aos servidores públicos da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado no exercício 2025 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária aos servidores públicos da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado no exercício 2025. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se servidores públicos municipais do Legislativo os ocupantes de cargos efetivos e em comissão pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal. Artigo 3º. Fica concedida a reposição inflacionária aos servidores públicos do Poder Legislativo no percentual de 4,26%, correspondente ao IPCA acumulado no exercício de 2025. Parágrafo 1º. A reposição que trata o caput deste artigo incidirá sobre os vencimentos, salários, proventos e demais parcelas remuneratórias de natureza permanente fixada em lei. Parágrafo 2º. O percentual previsto neste artigo reflete exclusivamente a recomposição do Poder Executivo, não configurando aumento real de remuneração, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Artigo 4º. Os efeitos financeiros decorrentes da reposição prevista nesta lei terão vigência a partir de 1º de março de 2026, assegurando o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas ao referido período. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 18 de março de 2026, mesa diretora. Solicito a leitura do parecer número 16/2026. Parecer 16/2026, elaborado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em conjunto com a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Após analisarmos o projeto de lei do Legislativo 03/2026, nos termos do artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurada a revisão geral anual. A proposição estabelece percentual de 4,26%, com fundamento no IPCA acumulado no exercício anterior, caracterizando-se como revisão geral anual e não aumento real de remuneração. Seguindo como espelho o projeto de lei do Executivo Municipal, dessa forma as comissões estudaram em reunião no dia 24 de março deste ano, através da ata deste dia, concedem parecer favorável ao projeto de lei do Legislativo 03/2026. Este é o parecer, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, 24 de março de 2026, vereadores das comissões permanentes. Coloque em votação o parecer das comissões. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei do Legislativo número 3/2026. Coloque em votação o projeto do Legislativo de lei número 3/2026. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do requerimento. Requerimento 02/2026. O vereador Denilson Alfredo Grassi, vereador de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, que o presidente subscreve nos termos do artigo 113 e artigo 167 do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem respeitosamente requerer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu que coloque a apreciação do plenário o presente requerimento e, após devidamente aprovado, vem requerer do Executivo Municipal que seja encaminhado à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as informações detalhadas sobre os valores gastos com plantões médicos da data de 1º de dezembro de 2025 até a presente data, devidamente detalhado da seguinte forma. Primeiro, quais médicos receberam os plantões? Segundo, valores pagos mensalmente por médico nos plantões. Terceiro, se existe pendência por parte do município a ser pagos pelos plantões aos médicos. Quarto, discriminadas as escalas dos plantões conforme contrato existentes. São necessários esses esclarecimentos para que tenhamos clareza nos gastos públicos, principalmente nas questões da saúde pública municipal, que é uma reclamação diária que recebemos da população. Nesses termos, pede deferimento, Sala das Sessões da Câmara Municipal, 23 de março de 2026, vereador Denilson Alfredo Grassi. Passo a palavra ao vereador proponente. Com licença, presidente. Boa noite a todos os colegas, as pessoas aqui presentes e os que nos assistem nas redes sociais. Eu acho que estamos exercendo, a nossa função de vereador, nada mais justo que nós esclarecer os valores gastos com os plantões. A gente sabe que num período curto aí houve bastante plantão, então acho que a nossa função é essa, a gente buscar esclarecimentos para a população, para nós também saber como que está sendo gasto os recursos pagos pelos nossos impostos. Eu acho que a nossa função é essa e nós temos que fazer jus a ela.
Seria isso, presidente. Muito obrigado. Coloque em votação o requerimento número 2/2026. Deixa eu botar de volta, então. Vai lá, excelente. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura dos ofícios. Caixa Econômica Federal, ofício 267/2026, Cascavel, 25 de março de 2026. Atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossas Excelências para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros no dia 25 de março de 2026, no valor de R$ 235.515,74, destinados a esse município, referentes à quinta parcela do contrato de financiamento 062062-86/25, assinado em 8/5/2025, no âmbito do programa Pró Moradia, modalidade produção de conjuntos habitacionais. Respeitosamente, Paulo Vinícius Carvalho Jorge, coordenador de filial. Ofício 15/2026, Gabinete da Prefeita Municipal. Assunto: retirar de pauta do Projeto de Lei 2045/2026. Vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência em atenção ao artigo 106, parágrafo 11º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, solicitar a retirada de pauta do Projeto de Lei 2045/2026. Sem mais, externamos nossos votos de elevada estima e de extinta consideração. Atenciosamente, Elisete Cavazin, Prefeita Municipal. Só, senhor presidente. Comunico com a concordância de todos a alteração da sessão de quinta-feira para quarta-feira, motivo da Quinta-feira Santa, e também em conformidade com o Decreto 4054/2026 do Executivo Municipal. Deixo a palavra livre para as considerações dos senhores vereadores. Van de Orbe. Com licença, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo em suas casas, as pessoas aqui presentes, dizer que hoje aprovamos vários projetos, uns reposições salariais, tanto da Câmara como também do funcionalismo público, né? E que é necessário, a gente sabe, né? É uma reposição de salários acompanhando a inflação anual, né? Também aprovamos aqui um projeto, gente, de 25 milhões para a administração, um empréstimo na Caixa Econômica Federal, onde vem se fazer necessário, devido ao grande valores de contrapartida que o município tem de diversas obras. Inclusive, sabemos aí que tem na faixa de 5 milhões aí que deve ser pago meio de imediato, e que também, dentro desses valores, sabemos que haverá investimentos
no Parque Industrial com Baracões, que a administração se comprometeu de se fazer, né? Também na geração de emprego, que é um ponto que eu apoio e cobro bastante a administração. Sabemos que talvez o município tenha que fazer alguns aportes para ajudar algumas empresas para que consigam, de alguma forma, gerar um pouco mais de emprego para a nossa população. Dizer para vocês que esse projeto, ele vem aí como se fosse um cheque em branco para a nossa administração, para que esses 25 milhões sejam usados para investimento em nosso município. Mas também tem algumas ressalvas aí que os vereadores das comissões fizeram uma exigência, que eu acho que é muito importante, que cada valor a ser gasto será passado para as comissões e assim sucessivamente aprovado pelos senhores vereadores. Então, nos dá uma garantia de que iremos acompanhar com responsabilidade para que realmente esse dinheiro seja investido em nosso município. Além das contrapartidas, na geração de emprego e na construção de barracões industriais, além de o terreno que foi comprado aí na saída para o Libertino Pickler, que nós já tínhamos aprovado 3 milhões, que seria um empréstimo do governo do estado, mas que devido ao juro bem mais baixo que vem pela Caixa Econômica, aquela aprovação foi cancelada e está incluído junto nesses 25 milhões. Então, às vezes, as pessoas vão pensar, vão gastar 25 milhões. Não vai ser gasto 25 milhões. A princípio, é 5 milhões que vai ser gasto para pagar as contrapartidas das obras que estão sendo executadas. O restante virá em projetos, talvez para o ano que vem ou para o outro ano, mas que fica como garantia para que o município, se precisar gastar, tenha esse crédito com um juro acessível e que não venha comprometer tanto os cofres públicos. Seria isso, senhores vereadores, e muito obrigado a todos. Vereadora Denilson Bianchini. Então, assim, complementando um pouco, falar sobre esse projeto dos 25 milhões aí. Na verdade, assim, Wander, esse financiamento ele é mais caro do que aquele outro que a gente aprovou. Esse aqui, ele é 107 do CDI, então dá 16% ao ano. E aquele outro dava 11% ao ano. Só que como a Caixa Econômica ela só faz esse tipo de financiamento acima de 20 milhões, por isso que está sendo aprovado isso daqui. E que nem você falou de um cheque em branco, eu só votei a favor, porque tem coisas que são necessárias de verdade, só que por causa dessas ressalvas aí, que cada projeto vai passar por aqui. Que tem coisas aí que eu já ouvi pelos corredores, que nem diz o outro, que eu acho que não vai ser, não vou ser favorável. Eu acho que não compete, que não vai ser favorável para a população. Então, assim, coisas boas, eu sempre venho falando que eu sou a favor, mas coisas que são absurdas eu sou contra. Mas esse financiamento ele é mais caro do que aquele outro lá. Mas, no caso, tem que ser bem gerido e bem gasto, no caso, para resultados para a população. Obrigado pela palavra. Mais algum vereador? Quero aqui cumprimentar os vereadores, colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo aqui, as pessoas que estão em casa também. Parabenizar também a administração por essa reposição inflacionária aos nossos servidores, principalmente aos servidores da educação, ao qual fui com a Neguinha prefeita conversar um dia e pedir que ela atendesse, né, os 5.4, que é uma reivindicação nacional, né, e prontamente ela atendeu. Haja visto que outros municípios, até outros estados, não querem cumprir esse piso nacional, né? Então, nosso município aí cumpriu o piso, pagar os 5.4
aos nossos servidores da educação. Fazer um convite também, esse final de semana, inicia amanhã, já nós temos a feira da ASEMP, com parceria com a administração municipal. É uma feira inédita aqui no nosso município, que vai acontecer lá no Laguinho Municipal, onde os nossos comerciantes do nosso município vão estar expondo, então, suas mercadorias, os seus produtos, e fazer um convite a toda a população de Nova Prata e Iguaçu, a população da região, para que venham. Amanhã à noite inicia às 19h30, tem a abertura. Venham participar, conhecer um pouquinho do nosso comércio, que vai estar ali expondo. Amanhã, então, nós temos a abertura, na sexta-feira, e após, então, tem a abertura às 19h30, vai até às 22 horas, e após tem um show com som campeiro. No sábado, dia 28/3, nós inicia às 10 horas da manhã, vai até às 22 horas da noite, e após nós temos um show, então, também com Marlon e Israel. E no domingo, dia 29/3, às 10 horas, inicia então a feira e vai até às 18 horas da tarde. Então fica aí o convite a toda a população de Nova Prata e Iguaçu, aos vereadores também que possam se fazer presente na abertura e nos outros dias lá. Quero falar um pouquinho sobre esse projeto que foi aprovado hoje referente aos 25 milhões. Nós estamos falando, e eu quero aqui parabenizar a administração municipal, principalmente a nossa prefeita Elisete, ao vice-prefeito Sérgio Vitali, ao ex-prefeito Sassá, ao Sidão e toda a equipe de projetos de Nova Prata e Iguaçu, que se desempenharam muito, trabalhando dia e noite nesses projetos. Haja visto que agora nós entramos em período eleitoral daqui a uns dias e tinha que dar celeridade a todos esses projetos. São projetos de milhões. Estamos falando aí de cerca de 220 milhões investidos em Nova Prata e Iguaçu. Algo inédito, jamais nós vimos isso em Nova Prata e Iguaçu. Em parceria com todos os vereadores têm seus projetos, trouxeram as suas reivindicações com os seus deputados. Então nós estamos falando de um montante muito grande. E a gente sabe que para se fazer as obras necessita de contrapartidas. Então o município não mediu esforços, a Caixa, através do governo federal, abriu essa linha de crédito aos municípios do Paraná, visto os grandes investimentos do governo do estado em todas as cidades do Paraná. Claro que Nova Prata e Iguaçu está se destacando aí na questão de investimentos, e o município chamou todos os vereadores para uma discussão, para conversar sobre esse empréstimo, então, de 25 milhões para dar essa contrapartida nas obras. Essas obras, pessoal, é os sonhos de Nova Prata e Iguaçu. É o que a população de Nova Prata e Iguaçu espera há muitos anos. Então, nós, vereadores, com responsabilidade, conversamos com a administração, junto com o pessoal da contabilidade, analisamos. Foi feita algumas reivindicações pelos vereadores, como essa questão, então, de cada projeto ser passado pela Câmara de Vereadores. Então, os vereadores irão analisar projeto por projeto e a administração atendeu nós. Então, parabenizar a administração. Nós seremos parceiros, seremos fiscalizadores dessas obras. Convido os vereadores que vão acompanhar as obras que estão acontecendo no município já, fiscalizem, cobrem a administração, que é o nosso papel enquanto vereador. Então, Nova Prata é um novo tempo, é uma nova era, com uma administração aí que está fazendo muitas obras e fará muitas obras, juntamente com todos nós vereadores que estamos aí fazendo parceria. Agradeço a presença dos senhores vereadores e declaro encerrada a sessão.